volta. Eu sempre falo isso, eu queria falar uma outra coisa. Tinha que ter uma intro. Olá, pessoas que amam série. Podia começar com uma frase de impacto. Vamos bombar? Não, com temática do vídeo. Vamos virar série? Vamos virar série, olha aí, gostei, essa foi boa. Então hoje vamos falar de The Walking Dead. Muito importante, porque a série tá chegando! Tá voltando a segunda metade da 7ª temporada, é isso? Exatamente. Eu sempre me perco. Mas antes de mais nada, vamos fazer uma errata. Ah tá, errata é minha. Eu vim aqui só realmente aí, me considera a palavra? Me humilhar perante você, mentira. Me humilhar perante vocês, porque eu falei Marvel quando era pra eu falar de si. Na verdade é o contrário. O erro também foi meu, que na edição não percebi, mas muita gente acabou comentando e alertando. Alertando amigavelmente. Amigavelmente que Demolidor é uma série da Marvel É. e não da DC, assim como ele disse, né? E Mas aí- foi muito rapidinho. Sim, eu tô ligado. É muito difícil, a gente tem um roteiro, né? Mas a gente não tem um roteiro de que a gente vai falar cada fala. A gente tem um roteiro de tópicos a serem abordados. É, vem a pesquisa, vem um embasamento pra gente não ficar perdido, mas vem muito mais da nossa fala em cima Da disso. nossa mente, da nossa improvisação. Eu falei de si quando era pra falar Marvel. Mas enfim, é só isso pra te corrigir, que foi cagadinhas, acontece. E pra lembrar que a gente tá sempre ligado nos comentários. Ou pelo menos eu sempre estou ligado nos comentários. Então a gente vamos começar a falar de Walking Dead, porque ela volta agora neste domingo. Mas mais importante só do que fazer ela voltar é que a gente vai lembrar como chegamos à situação que estamos, porque estamos aí prestes a explodir em Walking Dead. A série está aí prestes a estourar uma guerra. E pra isso a gente quer lembrar vocês como essa guerra se formou, como chegamos nesse patamar, amiguinhos. E pra mostrar que a gente tá já com sangue nos olhos, a gente tá tudo, entendeu? Será que eles perceberam? Será que não? Vamos saber no campo dos comentários. Enfim, vamos aí resumir como chegamos nessa situação de guerra por comunidades. As séries, né, normalmente eles vão acontecendo pouquinho de pouquinho em todos os núcleos. O que a gente vai fazer é focar num núcleo e falar como ele chegou até ali. Eu acho que é bem importante dizer que aqui tem spoiler sim. A ideia aqui é a gente separar por facções, pensando nisso como uma guerra mesmo. Então a gente começou a primeira parte da 7ª temporada com aquele episódio que acabou com todo mundo e explodiu não só a cabeça de Glenn e Abraham, mas também a minha e a sua aí em casa. Todo mundo já esperava uma kill da Sim. Lucille. Ninguém sabia quem, né? Ninguém Esse sabia era o quem, grande muito ponto. menos 2 pessoas. Quando o Ford morreu, o mais legal foi que eu falei, que bosta. Tinha tantos personagens legais pra matar, eles mataram o Abraham. Aí ele foi e virou atacada no Glenn, e aí a série ficou maravilhosa, que eles repetiram a cena da HQ. Foi sensacional, sensacional. E o foda é que, como eles decidiram cortar, né, fica aí já a minha intenção de pau. Decidiram se separar das temporadas, pra gente saber a morte, não teve tanto impacto. Se o Glenn tivesse morrido ano passado, eu ia ter ficado triste, mas como ele morreu, aliás, ano retrasado, né? Eu já não tive essa impressão, Caguei. eu senti muito. E pra mim é muito triste depois, né? A hora que o Rick fica lá doidão, porque aí o Negan começa a trabalhar assim com a mente do Rick e deixar ele bem no fundo do poço mesmo. Essa é a intenção dele. E a hora que ele começa a relembrar, na verdade nem relembrar, começa a imaginar como seria a vida se os dois não tivessem morrido, é muito triste pra mim. A hora que você vê o Glenn com o filhinho dele, todo mundo lá almoçando no domingo ensolarado, bonito, aquilo acaba com o meu coração. Então eu realmente senti. Só com seu coração, mas também acaba com Alexandria. No Walking Dead, ele vai cada temporada, ele vai tipo afastando a câmera assim, e você vai vendo as coisas num patamar maior, né? Então primeiro você tem a batalha individual do Rick, depois do Rick da família dele, depois do Rick da família e do grupo dele, depois de como eles dominaram um lugar e eles estão em guerra com uma outra facção pequena também, né? Facção é uma boa palavra. Governador, e aí você afasta um pouco mais, então as escalas sempre vão aumentando e a gente sempre vai tendo essa visão maior. Então a gente chegou agora num ponto onde a escala mostra as comunidades, né? Mostra inicialmente salvadores, né? Os saviors, os Que foi, salvadores, tá certo? sim, acho que sim. Então, os saviors, né? Que é a comunidade do Negan, que é o grande vilão, o maior vilão que temos Que a até o momento. princípio a gente só tinha um gostinho muito pequeno, a gente não tinha proporção dessa comunidade, como eles viviam, quais as regras, e essa 7ª temporada a gente traz. Então temos aí os salvadores, né? Que são o grande vilão. É como se eles fossem a Europa no War, tá dominado. E aí a gente tem outras 3 comunidades menores. O reino de Ezequiel. A gente tem Hilltop e temos Alexandria, que é o nosso grupo, né? São os nossos sobreviventes. Ou né, pelo menos onde eles estão vivendo, né? Porque eles são um grupo, mas eles estão em outra comunidade que já virou tudo a mesma meleca. Mas quando a gente olha pro Big Deal é isso. E a gente também tem uma coisa que é importante a gente falar, que é aquela comunidade das mulheres. Se isolou. Sim, também. A gente não sabe se vão retornar, se não vão. E a gente só tem uma noção mais ou menos de que realmente o Negan ele consegue obliterar uma comunidade. Então a gente não vai entrar no tema delas. Não, okay? o nosso foco hoje é
Alexandria, Hilltop, Reino e Saviors. É isso. Então agora a gente vai começar falando do reino. O reino de Ezequiel. Só sabemos aí que o líder Ezequiel, ele era um cara que trabalhava no zoológico. E foi muito esperto. Sim, inclusive, muitas pessoas criticaram esse episódio, por exemplo, parado, mas esse episódio é muito legal, porque a gente tem muito a fundo do Ezequiel, foi muito bacana. E a gente acaba conhecendo um pouco a comunidade pelos olhos de Morgan e Carol, que foram resgatados pela comunidade, cidadãos do reino, não sei, pela galera do reino, que salvaram ele justamente da galera do Negan, porque Negan está everywhere, essa é a real. A princípio a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Carol conhece tudo aquilo, dá uma de louca e por um momento você não sabe, você acha que talvez ela vá ficar. Até o momento que você percebe que ela estava sendo mega irônica, ela decide fugir. Ela se isola, né? E o Ezequiel, que eu acho mais legal como líder, ele tá ciente disso, ele vai até ela e fala, mano, faz o que o seu coração mandar. Dá até uma frutinha do amor pra ela. Nesse meio tempo, o que é mais importante talvez seja o posicionamento do Morgan, porque a Carol, ela tá resolvendo um conflito interno, ela tá fugindo daquilo que ela não quer. Ela já queria fugir, ela não tava feliz com a galera de Alexandria, com a galera do Rick. Ela se afastou, o Morgan é um dos que chegou lá e ele meio gosta daquela comunidade do reino. Ele se adapta ali, ele tem todo aquele pensamento dele pacifista, de não matar e tal. E nesse momento já não me soa tão pacifista. É, mas ele ainda tá. Ele não tomou nenhuma atitude. E aí a gente tem trigger de mudança de humor dele, na verdade. Que é quando ele vê a galera do Negan indo pegar a dívida. O Negan, ele cobra impostos do Ezequiel pro Ezequiel manter a comunidade dele em paz. Ele tem aquela galera lá que cria os porcos e tal. E o Morgan vê tudo isso. E ele já começa a ficar meio cabreiro com essa parada. Tipo assim, de não tá certo, tá ligado? E mesmo ele tendo um pensamento 100% pacifista, ele entende que aquela parada ali é um abuso desnecessário. Ele já questiona aquilo. Ele começa a questionar aquilo. Ele juntamente com o Richard. Então, o Richard, eu acho que ele tem até mais a intenção de plantar essa sementinha, o Richard, assim, ele sempre... eu acho que ele é só uma representação de uma visão de uma pessoa que tá ali contra aquela situação, sabe? Sim. A gente tem o Ezequiel que quer a paz, então, pô, o cara pediu, vamos entregar pra ele, foda-se. A gente tem os caras que trabalham pro Ezequiel, que escutam e calam a boca. E a gente tem ele que é aquele pontinho ali, que representa uma parcela da galera que fala, para aí, não tá certo essa parada. Eu me perguntava muito o que aconteceu com os animais. E nesse episódio a gente tem eles deixando os porcos se alimentarem, né, de zumbis e entrega pro Negan, pra galera que vai buscar. O Negan come zumbi meio que indiretamente, né? Então a gente tem aí a primeira comunidade. Eles vivem numa paz, que o Ezequiel mantém esse pagamento rolando. Eles vivem muito bem. Ele é um bom líder. Ele dá um espaço bem legal pro Morgan, dá uma possibilidade pra Carol, mas eu acho que ele traz uma coisa bem legal e eu gostaria de saber mais sobre o reino. Agora a gente vai falar de Hilltop. Hilltop, quando ela entrou na série, ela entrou fraca. Eles tinham apenas armas de madeira, apesar de eles terem um médico, eles terem alguns bons personagens, como Jesus, né? Jesus é de lá. Eles negociam com a galera do Rick para que o Rick matar a galera do Negan. E aí eles vão dar a parte da comida que eles davam pro Negan, eles vão dar pro Rick. Certo? E é a hora que tudo desanda. A Maggie foi a correspondente ou a representante de Alexandria ali em Hilltop. E isso vai ser importante agora, porque quando acaba o episódio, o Glenn morto, ela tá muito mal, ela tá doente. A Sasha se propõe a ir com ela pra algum lugar pedir ajuda e ambas seguem pra Hilltop. Lá elas encontram o Gregory, que a gente descobre que é um grande babaca. E aí a gente percebe que o próprio Jesus e algumas pessoas ali não gostam do jeito que o Gregory toca as coisas, né? O que dá uma certa abertura pra própria Maggie, na própria situação em que eles sofrem um ataque durante a madrugada e quem toma as rédeas ali da situação é a Maggie, mesmo grávida. Ela não podia fazer esforço ela tá físico. Zoada, ela toma sério, enquanto o grande Gregory se esconde dentro de casa. Né? Exatamente. Então, as pessoas começam a enxergar ela como líder. O próprio Gregory enxerga ela como uma líder e ele começa a tentar tirar o cavalinho dela da chuva, sabe? Ele começa a ser babaca, ele começa a incomodar ela, que é a hora que ela dá aquele tapão na cara dele. Porque de certa maneira, apesar dele não dar conta, ele não quer passar, né? Não quer, ele mora na mansão, ele tá seguro, ele tem a galera que trabalha pra ele, então em teoria ele tá suave, ele precisa tomar decisão. Nesse meio tempo, a gente tem o Jesus, que decide, o Jesus é ótimo falar, adoro falar isso, que decide então ir atrás de Negan e se encontra por sua vez com Carl, que também estava indo atrás de Negan. Beleza, quando o Carl vai para onde estão os salvadores, são aí os grandes vilões dessa temporada. A gente começa a enxergar aí como que funciona a organização deles, a gente começa a enxergar como é o tamanho deles, a gente vê o jeito que ele ganha o respeito
e fidelidade, porque a base é uma ditadura, assim. É a hora que a gente percebe que oficialmente, assim, as pessoas não têm ele como líder, elas simplesmente têm medo. E isso fica bem representado naquele episódio que o Dwight tem que ir atrás de uma das pessoas que fugiu. E o cara fala, eu prefiro a morte a voltar, eu prefiro me matar aqui, agora, assim. E aí ele ainda chega a cogitar, mas ele acaba matando o cara pra ele não precisar mais passar por isso. O Dwight, ele é um ponto 99% convertido ao Negan. Ele impõe o respeito dele, com base no medo, com base em aterrorizar, com base em roubar as mulheres. Ele manda, ele é o cara. Ele cria no papel dele meio que um deus, que as pessoas seguem ele, o que ele fala, porque ele coloca todo mundo, e todo mundo se chama de Negan, né? Que mantém o controle da porra toda. Ele exige que as pessoas, elas se excluam em nome dele. Então por isso que todo mundo é o Negan. Porque as pessoas têm que se excluir. Então não importa mais a vida delas, não importa nada, mesmo o Dwight, não importa a vida amorosa dele, não importa se era a esposa dele, tipo, ele tá cagando. Ele está acima de tudo isso. Ele não só tá acima de tudo isso, como ele gosta de ficar provocando. Ele tem essa coisa muito irônica, né, o Negan. Ele gosta de a todo momento ficar atormentando. Então o Dwight, a todo momento, ele fica testando. A todo momento ele fica jogando na cara do cara e vendo se ele ainda vai ser fiel, se ele ainda vai continuar sendo ao mandado que ele quer. Nossa, o Negan é sensacional. O Negan foi o melhor personagem nessa última temporada. Os trechos que tem ele, você treme só de olhar pro maluco. É sensacional. Foda. Foi muito foda. Ele foi a melhor experiência que a gente teve, porque é um vilão realmente intimidador, né? Ele, quando ele tá no lugar, ninguém mexe um palito a mais pra que ele não tenha uma reação absurda. A não ser meu amigo Daryl, que está lá, tá trancafiado. Ele passa por todo esse processo de domesticação, né? Tipo, ele é domado. É uma tortura mesmo que ele faz, é uma tortura mental ainda, né? Ele não dá comida, a pessoa fica num lugar horroroso, e aí ele fica colocando a mesma música. Mas rola um processo de adestramento ali, tipo, quando toca a música vai virar comida. A gente tem uma temporada inteira de muito sofrimento com o Daryl, onde ele não se entrega, o que é lindo, né? Na real, ele não se entrega. Chega horas que chega a dar raiva, assim, porque eu preferia que ele falasse, não, eu sou Negan, e mentisse, e depois, mas enfim. Ele não consegue matar o Daryl, né? Aquilo que a Giovanna falou da pessoa, a pessoa tem que deletar todas as memórias, ela tem que mudar até de nome, né? Ele não quer que a pessoa fale o próprio nome, ele quer que a pessoa se trate como Negan. Então ele fala, qual o seu nome? E ele fala Daryl, e a gente tem uma noção foda de que ele tá sendo muito resistente, a personalidade dele, ele não tá se deixando morrer. E rola ali um conflito com o Dwight. O Dwight não consegue aceitar aquilo, é tipo, pelo amor de Deus, vai logo, porque o Dwight passou pela mesma coisa e fraquejou. Exatamente. E aí é a hora que o Daryl justifica, no fato de que ele não tem nada a perder. Então ele fala pro Dwight, você tem alguém com quem se preocupar, eu já não tenho mais nada, então pra mim, eu não tenho o que perder. Só ele mesmo, e ele não quer se perder nisso. A gente tem uma temporada bem difícil de acompanhar o Daryl, porque ele sofre muito, mas um final muito positivo pra ele fora. Então... Exatamente, ele foge. Pra onde será que ele foi? Na real, quem ajuda ele, nesse meio tempo que o Carl e o Jesus vão pra lá, o Carl vai bater de frente com o Negan, o que o Negan acaba achando até meio engraçado. O Jesus não, ele fica escondido, então ele que ajuda o Daryl a fugir. O Jesus, ele tá lá, Jesus, personagem foda também. Ele é muito bom. Só torcendo pra ele continuar sendo bem trabalhado. Por enquanto ele tá sendo bem trabalhado. Daria pra trabalhar muito melhor com ele? Daria, mas por enquanto está agradável. Nos leva agora para a última comunidade, em teoria a mais importante, que é... Alexandria, que é onde está Rick Grimes, é onde está toda a galera. Tá o Rick, o Carl, a Moni, o Eugene, a Rosita, a Spencer, tá todo mundo lá. O Gabriel, Aaron, o Padre Gabriel. O Padre Gabriel, que é um personagem que se redimiu, que agora tá realmente aí fazendo a parte dele. Inclusive, tem uns conceitos meio estranhos ainda, mas é a parte dele. Mas inclusive, apesar dele não aparecer muito nessa temporada, ele salva a vida de todo mundo. A hora que o Negan faz a primeira visita a Alexandria, depois de todo aquele rolo, ele questiona, cadê a grávida? Cadê Maggie? Cadê a Maggie? Quero porque saber ele pegou Maggie. aquilo com a Maggie, porque como a gente sabe, tem várias esposas, e o Gabriel, ele preparou um túmulo falso, não só pra Maggie, como pro Glenn também, porque o Glenn, na verdade, está enterrado em Hilltop. De qualquer maneira, ele consegue esconder... Não, ele faz vários, faz pro Ele Ford, consegue esconder a mentira, salvar a galera ali. Nossa, aí a hora que o Rick olha, ele tá até assim, batendo a terra da roupa. Além dele, nós temos a Tara, que ela tem um episódio quase que inteiro dedicado a ela. Não a ela, na verdade. É aquela a descoberta que dela, exatamente, em que ela vai pra essa comunidade só de mulheres que estão aí tentando sobreviver. A gente não sabe qual vai ser a influência dessas mulheres no resto da série, mas a gente... Aquele episódio serve só pra mostrar o poder do Negan, de como ele tem como destruir uma comunidade. A princípio, só isso mesmo. A Tara acaba achando o caminho de casa e volta pra Alexandria. Temos também Spencer, que é o segundo maior babaca da série, na minha opinião. Qual é o mais babaca? Que tá ali só causando.
dano, na real. Mas uma das tentativas de causar dele, na verdade ele tem duas tentativas que fodem um pouco nessa temporada. A primeira é o fato de que ele esconde uma arma que ninguém sabe. E quando toda a galera de Alexandria vai entregar essas armas, o Negan fica lá porque tá faltando uma. Aparentemente eles catalogaram todas elas. Eles entregaram listaram. esse catálogo pro Negan. Entregaram, o que é uma, né? Enfim, de qualquer maneira, estão à procura. O Rick já não sabe mais o que fazer, ele reuniu toda a comunidade, ele foi pra igreja, ele já rezou, ele já fez tudo que ele tinha pra fazer e ele não encontra essa arma até o momento que ele decide procurar na casa do Spencer e ele encontra escondido debaixo do assoalho junto com comida. A arma. Ele roubava comida e tal. A gente vê como o personagem é merda nesse ponto. Ele briga, porque na verdade ele questiona a liderança do Rick. Ele acha que tava tudo bem, que tudo de ruim tava acontecendo porque o Rick chegou, sabe? É tipo acreditar... porque tipo acreditar que os vilões existem porque os super-heróis existem. Ele começa a criticar o Rick, toda a liderança do Rick, todo aquele processo que o Rick... todo aquele inferno que o Rick trouxe pra vida deles. E ele começa a questionar a liderança do Rick também nesse meio tempo, porque, né, naquela parada do Rick de aceitar o Negan como novo líder. E aí ele tenta... Ele fazer uma jogada muito burra. Ele tem a pior ideia. A pior. De todas as ideias que ele podia ter, até esconder comida foi menos pior. Ele tentou... Foi melhor. Ele tentou tirar... Ele não tentou só tirar a liderança do Rick. Ele queria fazer com que o Negan tirasse a liderança do Rick e passasse pra ele, tá? Só que o grande ponto é que o Negan pega e ele fala, então eu vou ter que ir lá, eu vou ter que fazer o seu trabalho sujo, matar o cara que tá lá fora pegando suprimentos pra mim, colocar você porque você é legalzão. E aí ele... Sendo que você já não tá mostrando fidelidade, cara. Porque já é um traidor. Aí ele abre o bucho do Spencer, uma morte bem bonita, bem igualzinha a HQ também, que foi muito maneiro. E a gente... E já é a segunda morte em Alexandria, né? Porque temos a morte também da guardadora de armas. E aí ela morre por culpa da ação da verdade. Rosita. Porque a Rosita tá putaça com o Negan, ela tá louca pra ir pra guerra, ela não aceita o fato de que a Alexandria recuou, né? Quando o Negan chega, o Rick ele recua, ele aceita que o Negan é o novo líder da bagaça. E ela não aceita aquilo, ela acha que eles têm que matar. Então eles estão na crise de armas, eles estão na crise de munição, ela tem uma munição, uma bala na arma. Porque por sinal ela fica cismada, ela fica obcecada por arranjar arma e por arranjar... Ela obriga o Eugênio, basicamente, a fazer essa munição, a produzir essa munição, né? O que dá tudo errado no dia, porque aí o Negan vê essa munição, ela tira, né? E a hora que ela tira, ela erra. Não, não erra. A Lucille salva o Negan. Ah, verdade. A Lucille entra no caminho, a Lucille taca do Negan. E aí ela não só mata alguém de Alexandria, como ela ainda entrega a única pessoa que sabia produzir munição pro Negan. Porque o Negan fala, quem fez isso? E aí é que ele vê que a munição é caseira e ela acaba entregando o Eugene. A função do Eugene nessa temporada é realmente aí meio que ser um ponto de equilíbrio ali entre as decisões do Rick, a Rosita e tal. E ele faz essa munição pra ela e de fato dá merda porque ele entregue ao Negan. Exatamente. E agora o Negan, ele já tem todas aquelas armas, ele tá tipo armado até os dentes. Agora ele ainda tem alguém pra produzir a munição. Por fim, vamos aos dois maiores destaques da série nessa temporada, vamos dizer assim, que é Michonne e Rick. Exatamente. O Rick, ele é o líder da comunidade, né, declaradamente. Ele recua quando o Negan chega, por causa de toda aquela pressão que o Negan fez, por causa de toda a situação. O Negan, ele conseguiu impor o respeito dele pro Rick, e o Rick finalmente viu alguém que era mais forte que ele, muito mais forte que ele. Então, como ele sabe que é uma guerra que ele não conseguiria ganhar, na verdade, ele simplesmente recua. Na verdade, nesse momento é como se ele não enxergasse uma outra opção, né? Então, porque ele sabe, assim, ele sabe que a derrota é iminente, ele não aguenta mais guerra, ele não aguenta mais morte, ele não aguenta mais sangue derramado por conta de decisões dele. Então, ele se culpa muito da morte do Abraham e do Glenn. A ação dele nesse momento é recuar, é tirar o corpo fora e é obedecer ao Negan, assim como todas as outras comunidades no final das contas faziam, né? A Alexandria, ela entra nessa do Negan. O Hilltop já fazia isso, o Reino já fazia isso, a Alexandria com o Rick acaba caindo nisso. E ele acaba fazendo tudo, assim, arriscando a própria vida pra ir lá e conseguir pagamento pro Negan. Inclusive, vale frisar que numa dessas idas dele, né, pra pegar as coisas, aparece um personagem que a gente ainda não tem vista nenhuma, né? Que é o cara da bota toda arremendada, você lembra disso? A gente ainda não sabe, né, quem é esse maluco que vai aparecer. Ele foi no barco do maluco, pegou os negócios, e aí só aparece o pé desse cara com todo remendado e tal. Então a gente começou a ter muita coisa legal com o Rick ainda. Ele sai com o Aaron, os dois vão pegar esses mantimentos, e aí quando ele chega com os suprimentos pro Negan, o Aaron toma uma surra, ele
apanha horrores, a gente fica... É revoltante, é uma parada revoltante. E a gente vê como o Rick tá guardando aquilo dentro dele, ele tá se segurando. Na verdade, a gente vai ter todo esse desenvolvimento do personagem. O Rick chega ao fundo do poço, oficialmente é a etapa mais derrotada do Rick nessa série. E ele começa a se reerguer, né? E a gente tem do outro lado a Michonne. A Michonne, que eles dois estão juntos, eles estão tendo um caso. É a pessoa que tá ali no ouvido dele tentando levar o fato de que eles precisam fazer alguma coisa. A Michonne já é tomada um pouco mais por essa raiva, por algumas coisas que ela vê acontecendo. Como, por exemplo, o dia que eles roubam todos os colchões de Alexandria e levam embora. E aí, de repente, ela vai na estrada e vê que eles botaram fogo. E também tem o fator culpa que não cai sobre ela, né? Então, a culpa de tudo a merda que deu tá em cima do Rick, em teoria, até na própria mente dele. Pra ela não é culpa dele, pra ela não é culpa dela, pra ela não é culpa de ninguém, pra ela é culpa do filho da puta que fez isso. E o Rick enxerga isso como outra pessoa, pro outro lado. Ele fala assim, a gente tem que garantir a sobrevivência dessas pessoas, então vamos parar de guerrear, vamos parar de ser essas pessoas. Isso até o último episódio, quando finalmente Rick vira pra Michonne e fala: eu sei o que você está dizendo, eu concordo com você agora, nós precisamos lutar, vixe. Que é depois que o Negan veio e tocou o puteiro também, que ele já não aguenta mais essa situação de merda. Ele vê que realmente ele vai ficar preso naquilo pra sempre e não tem uma outra vertente onde isso vai melhorar ou vai mudar. E aí nós temos um fechamento maravilhoso dessa série com a cena que quase me fez chorar. Eu vi rapidinho, hoje eu vi rapidinho quando a gente tava fazendo o roteiro, eu quase chorei de novo. Muito que é o legal. reencontro entre o Daryl e o Rick, né? O Daryl começa a chorar que não um bebê, nossa, que ator, né? Enfim, os dois se encontram e a gente tem o renascimento de uma equipe muito forte. Lá do reino, a gente tem o Morgan lá já começando também a organizar aquela revolta, né? Então ele já tá em contato com o Richard. Então a gente já tem aquela parada se formando, mas o que a gente tem mesmo aqui é o reencontro, né? O reencontro em Hilltop. É o grande, né? A grande união de todos aqueles personagens que estamos acostumados. Mais do que isso, não só a reunião do personagem, mas a definição de um objetivo. Sim, vamos para a guerra. Objetivo. Acabou essa Exatamente. porra, vambora. E é muito representativo aquele momento que a Meg pede que abra uns portões, né? Como se Hilltop estivesse mesmo abrindo os portões pra receber a galera e partir pra guerra. E, mais representativo ainda, a arma do Rick voltar pra ele, né? Sim, porque verdade. o Daryl, na hora de fugir, ele mata o cara que tá com a arma do Rick, ele devolve o revólver do Rick, esse revólver que é muito famoso, principalmente por causa da HQ, e ele volta com o revólver dele, que mostra que ele realmente vai pra guerra. O que estamos esperando para essa próxima temporada agora é a união do reino com Hilltop e Alexandria, que seria uma fusão bacana pra gente conseguir ter contingente pra ver uma guerra realmente. E é isso. Vai ser uma guerra mega difícil, mas estaremos aqui preparados para esses próximos episódios. Vale lembrar que os 3 primeiros episódios serão estendidos. Então todos eles serão um pouquinho mais demorados do que o normal. Se prepare, amigo. No somatório aí, nos 3 primeiras semanas, a gente vai ganhar quase meia hora de Walking Dead a mais, né? Que é 12 de um, 6 do outro e 8 do outro. Exatamente. A parte boa é que, não sei se vocês lembram, na última temporada, por conta do horário de verão, a gente tava tendo que assistir à 00:30 a série. Agora a série volta para as 11h30? 11h30. Pô, menos pior, realmente. Uma notícia boa! Se você gostou do vídeo, é o seguinte, a gente vai trazer mais conteúdo de Walking Dead, principalmente agora com a volta da série, que estamos bem empolgados. Então, se você quiser alguma coisa, algum tema em específico, não esqueça de deixar o seu comentário. E se você gostou do vídeo e você quer mais, deixa seu like aí, que é muito importante. Ideias, também. redes sociais, tudo. Estamos abertos, completamente abertos. Tamo junto, meus queridos. Um beijão. Até a próxima e valeu.